Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a súmula vinculante número 24 do STF, que trata de crimes contra a ordem tributária. Você está aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. No final do vídeo deixa o seu like e lembro a você que esse vídeo faz parte de um desafio de 30 dias seguidos de vídeos inéditos publicados aqui no canal. Salvo engano, esse é o vídeo de número 11, ou de número... Isso, de número 11. Legal? Vamos lá. Crimes contra a ordem tributária. Lei 8.137 de 90, artigo 1º, 2º e 3º. Código Penal, artigo 168-A, artigo 337-A, artigo 334 e o artigo 316, nos parágrafos 1º e 2º. O tema do nosso vídeo não são os crimes contra a ordem tributária, e sim a súmula vinculante número 24. A súmula vinculante número 24 do STF, ela trata especificamente de crimes contra a ordem tributária que sejam de natureza material. Então a gente já descarta daí o crime do artigo 334, que é o descaminho, porque prevalece o entendimento jurisprudencial de que ele é formal. A gente já descarta daí os crimes inerentes a funcionários públicos, porque a gente, na verdade, está tratando aqui do crime do contribuinte e não do funcionário público. Então, a gente já descarta o artigo 3º da Lei 8.137 e os parágrafos 1º e 2º do artigo 316 do Código Penal, que é o excesso de exação. E a gente fica aqui com 168-A do Código Penal, 337-A do Código Penal, que são crimes contra a Previdência, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, e a gente fica aqui com os crimes do artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. Sendo que, no artigo 1º, é consolidado, é pacífico, que os incisos 1, 2, 3 e 4 são materiais. Já o inciso 5 e o parágrafo único são crimes de natureza formal. Então, no artigo 1º da Lei 8.137, o que a gente vai falar aqui se aplica para o caput do artigo nos incisos 1, 2, 3 e 4. O 5 e o parágrafo único, não. E já no artigo 2º, é importante lembrar que pelo menos o inciso 2 trata de crime de natureza material, crime que efetivamente é um crime de apropriação. O artigo 2º, no inciso 2, trata de uma apropriação tributária. Igual tem lá no Código Penal 168-A, que é a apropriação previdenciária, o artigo 2º da Lei 8.137 de 90, no inciso 2, trata do crime de apropriação tributária. O patrão que desconta o imposto de renda do salário do empregado, né, quem paga o imposto de renda, o contribuinte, é o empregado, mas o obrigado na relação tributária é o patrão. Desconta em folha aquele valor e paga ao fisco. Se ele descontar o valor e não pagar, se apropriar, ele pratica o crime do artigo 2º, que evidentemente, inciso 2, que evidentemente é de natureza material. Tem um recolhimento a menos por parte do Estado. Então a gente pode dizer que o artigo 1º, incisos 1 a 4, o artigo 2º no inciso 2 e lá no Código Penal 168-A e 337-A se submetem ao que está escrito na súmula vinculante número 24. E o que está escrito nela? Que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, e aí ele cita o artigo 1º, incisos 1 a 4, mas a gente pode generalizar para esses outros que eu comentei, antes do lançamento definitivo do tributo. O que significa dizer isso? Primeiro, significa que o STF entendeu que o fato é atípico formalmente enquanto não houver esse lançamento. Não tem tipicidade. O crime é o fato típico, antijurídico e culpável. A tipicidade se divide em tipicidade formal e tipicidade material, que é um dos elementos da tipicidade conglobante, né? Os nossos tribunais olham para a tipicidade sob aspecto formal e sob aspecto material. Aqui a gente está tratando de tipicidade formal. Se o tipo penal, essa foi a lógica do STF, exige que ocorra uma redução ou supressão ou uma apropriação efetiva do tributo ou da contribuição social, o fisco é quem pode dizer se isso aconteceu. Então isso só vai se caracterizar como fato típico a partir do momento que o fisco lançar esse crédito tributário definitivamente, disser, após um processo administrativo. O que é o lançamento definitivo? Após um processo administrativo fiscal,
lá na Receita Federal, lá no INSS, lá na Receita Estadual, na Receita Municipal, após um processo administrativo fiscal, o fisco chegou à conclusão de que realmente aquela pessoa sonegou, de que realmente aquela pessoa se apropriou, de que realmente aquela pessoa praticou aquela infração penal. E chegando à conclusão de que ela realmente praticou a infração penal, o crime se tipifica. Ou seja, enquanto não houver a conclusão do processo administrativo, com todas as suas etapas, com todas as suas instâncias administrativas, o crime não se configura, o fato é atípico. E se o fato é atípico, qual é a consequência prática disso? Não é possível promover persecução penal. Até existem alguns casos na jurisprudência em que se autorizou a persecução penal porque dela dependia a persecução de um outro crime. Estava conexo, por exemplo, uma lavagem de dinheiro, principalmente na fase de investigação, não na denúncia. Legal? Mas para investigar o crime de lavagem de dinheiro, tinha que investigar junto o crime tributário. Então se permitiu que fizesse sem o lançamento. Mas são exceções, são casos excepcionais. A regra é, nos crimes contra a ordem tributária que sejam de natureza materiais, que sejam de natureza material, não é possível realizar persecução penal, investigação, inquérito, processo, denúncia, enquanto não houver o lançamento definitivo do crédito tributário. Enquanto o fisco, por meio de um procedimento administrativo fiscal, não conclui, olha, realmente essa pessoa sonegou X mil reais, está aqui lançado o tributo para ela pagar. A partir daqui, o crime se configura. Enquanto isso não acontecer, o crime não está configurado. Então hoje é esse o tema que eu queria tratar com vocês. Deixa o seu like aqui se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.